Antes de mais, boa tarde a todos. Eu não os consigo ver. Tem alguém? Boa tarde? Boa tarde. Boa. Bem, convidaram-me para dar aqui esta talk sobre empreendedorismo, Embrace the Unknown, mas no tópico de empreendedorismo. E pensei que a única forma que eu tinha de realmente conseguir fazer isto como deve ser era a partilhar a minha jornada enquanto empreendedor, sou empreendedor há 8 anos, e partilhar também algumas das lições que aprendi. E no final vou-vos dar aqui duas frameworks que eu acredito serem fundamentais para qualquer empreendedor que queira começar ou continuar a sua jornada no empreendedorismo. Talvez isto está a funcionar primeiro. Ok, tá. Então, a minha jornada começa quando, aos 18 anos, não sabia bem o que é que queria fazer e disseram que gestão dava para muitas coisas, e então fui tirar a gestão na nova. E o desafio que tive foi que eu comecei a aprender uma série de competências, mas não me revia muito na faculdade, não gostava muito daquilo que nem eram os temas, era mais a forma como as coisas eram ensinadas. E eventualmente, um bocadinho desmotivado, acabei por ter a ideia para a minha primeira empresa. Basicamente aquilo que eu percebi foi que as marcas cada vez mais querem criar publicidade verdadeira, publicidade real, publicidade com a qual nós, enquanto consumidores, nos consigamos identificar. E para o fazerem, precisam de pessoas reais, pessoas autênticas nos seus anúncios. O problema é que pessoas reais e autênticas como nós não fazemos a mínima ideia que podemos fazer anúncios. Então eu percebi, há aqui imensa procura das marcas por pessoas reais e autênticas. As pessoas reais e autênticas não fazem a mínima ideia que podem fazer anúncios. As agências de modelos tradicionais não estavam a conseguir preencher esta lacuna no mercado. Então eu, Fred, na altura com 19, já a entrar nos meus 20 anos, decidi, depois de muito pensar e de muito sonhar na cama à noite, a pensar que seria incrível eu conseguir criar uma empresa e que o meu país tinha sido a faculdade, decidi arriscar e atirei-me para o desconhecido. E aquilo que acontece foi que, literalmente, do dia para a noite, tirei tudo o que tinha no meu quarto, fui falar com um tio para me emprestar uma secretária, falar com a minha mãe para me emprestar uma cadeira, fui recolher material de escritório, encontrei o meu primeiro investidor, que apostou em mim para começar, a minha avó, que me emprestou-me algum dinheiro para começar, e 9 meses a dormir no chão da sala, porque lá está, fiquei sem quarto, onde é que eu podia dormir, não tinha quartos suficientes em casa por causa dos meus irmãos, então, chão da sala, no colchão das visitas, e depois de muito trabalho, muito sofrimento, muita luta, a 7 de setembro de 2014, portanto estamos a falar vai fazer 8 anos, lançámos a Sonder no mercado. E lançámos, e depois de muito trabalho e de muitos desafios, as coisas não correram como eu gostaria que tivessem corrido, porque eu lancei, era um miúdo, imagina, 20 anos, cheio de expectativas, e nós vamos aparecer na imprensa, e os clientes vão logo querer começar a trabalhar connosco, e vamos ter imensos agenciados. E a verdade é que quando lançamos e carregamos, e o site fica online, e lançamos o nosso post no Instagram, nada acontece. E quando nada acontece, eu começo a desmotivar, como acho que todos nós, nas nossas jornadas, quando enfrentamos algum tipo de obstáculo, podemos desmotivar um bocadinho, mas pensei, ok, das duas uma, eu vou falir, e vou ter que ficar a dever dinheiro à minha avó, ou então vou ter que encontrar uma forma de fazer isto acontecer, e portanto eu não estava disposto a falir e ficar a dever dinheiro à minha avó, então atirei-me, fui em frente, e os resultados foram muito positivos. Passado 2 anos, dei para mim um miúdo de 22 anos, faturar meio milhão de euros, aparecemos na imprensa, trabalhámos com mais de 30 países, marcas como a Coca-Cola, H&M, Dove, Nike, Lamborghini, Apple, a fazer imensas coisas interessantes. Estão aqui alguns dos nossos resultados. Distribuímos mais de 1 milhão de euros pela nossa comunidade, tivemos mais de 7.500 pessoas juntaram-se à nossa comunidade, trabalhámos para estes países todos com estas marcas todas. E eu dei por mim, numa fase da minha vida, em que sentia que estava a ser profissionalmente bem sucedido, mas não me sentia preenchido. E pior que isso, não fazia a mínima ideia porquê. E isto levou-me numa procura, numa viagem à Ásia, à procura de perceber o que é que se passava comigo. E nesta viagem cheguei a um conjunto de realizações, sendo que a mais importante, e foi talvez a maior realização que tive na minha vida pessoal e profissional, e se calhar o que eu vou dizer para alguns de vocês pode parecer óbvio, para mim na altura foi uma realização, foi que nós, enquanto seres humanos, todos nós somos ensinados desde o princípio da nossa vida. Qual é que é a pergunta que mais nos fazem quando nós estamos a crescer? Certo? O que é que queres ser quando fores grande? É uma pergunta que nos leva para a dimensão profissional da nossa vida. E, portanto, todos nós somos muito estimulados para pensar na nossa dimensão profissional, e todos nós somos levados a acreditar que se formos bem-sucedidos profissionalmente, seja na nossa empresa, seja na empresa de outro, mas a subir a escada que nos leva ao topo da organização, que eventualmente, quando formos bem-sucedidos, vamos ser felizes. E eu experienciei, por experiência própria, que isso não é verdade. E por isso percebi que existem diferentes dimensões da nossa vida.
e que, se eu só prestar atenção a uma, eu nunca me vou sentir preenchido. Para ser um ser humano preenchido e completo, preciso de prestar atenção às diferentes dimensões da minha vida, os meus hobbies, as minhas relações, a minha saúde. E isso levou-me numa procura. Porquê? Porque percebi que, enquanto seres humanos, todos nós precisamos de preencher estas dimensões, certo? Contudo, o sistema de ensino, assim como a sociedade, está desenhada para nos colocar num caminho muito mais virado para a parte profissional, certo? O que é que acha quando for grande? E, portanto, a escola, o sistema de ensino, não nos ensina as competências de base que todos nós, enquanto seres humanos, precisamos de saber para podermos governar a nossa vida de forma eficaz. Sejam elas inteligência emocional, nutrição, literacia financeira, gestão de tempo, ou seja, competências de base que todos nós precisamos de saber, mas que não nos são ensinadas. E o que eu pensei foi, ok, a escola não me ensinou estas competências, eu não estou a ter os resultados que quero nas diferentes dimensões da minha vida, preciso de aprender um conjunto de disciplinas que nunca aprendi, vou-me fazer à estrada. E então aquilo que fiz foi começar numa jornada de aprendizagem. Comecei a ler um livro por semana, comecei a fazer seminários por todo o mundo, fui à Sardenha, fui a Londres, fui a Miami, fui às Fiji, quis aprender com todo o tipo de pessoas que conseguisse, convidava pessoas que não conhecia de lado nenhum no LinkedIn para almoçar, fiz aquilo que fosse preciso para aprender, para me poder desenvolver, e eventualmente cheguei a uma conclusão. Foi a conclusão que me levou a chegar e a montar um novo projeto, uma nova empresa. Mas antes disso, só queria partilhar convosco qual é que foi esta conclusão, que foi mesmo importante para mim. Foi que qualquer pessoa que queira começar a investir no seu desenvolvimento enquanto ser humano, no seu desenvolvimento pessoal, quando começa nessa jornada, é uma jornada extremamente complexa e difícil. Porquê? Porque existem tantos cursos, workshops, podcasts, seminários, retiros, livros, há tanto conteúdo, há tanta coisa por aí, que a maioria das pessoas, quando começa a querer investir em si, que foi o meu caso, não faz a mínima ideia por onde é que há de começar, não faz a mínima do que é que precisa aprender, não faz a mínima ideia também em quem é que pode confiar. Então o meu pensamento foi, ok, isto é mesmo importante, é muito difícil lutar a conseguir aprender estas coisas, mas é importante para mim, portanto eu vou continuar, até que um dia a refletir sobre, será que a Sonder, a primeira empresa que criei, já estava em Lisboa, estava no Porto, estávamos a entrar em Barcelona, estávamos a levantar capital de investidores para expandir para o resto da Europa, tínhamos 20 pessoas a trabalhar, o meu melhor amigo tinha-se despedido da Goldman Sachs para vir trabalhar comigo como CFO, estávamos mesmo numa trajetória de expansão, de dominação mundial. E a verdade foi que, a refletir, e muito depois também da minha experiência da Ásia e desta experiência enquanto alguém na busca do seu desenvolvimento, aquilo que percebi foi que o meu propósito, e fiz uma das perguntas mais importantes que fiz na minha vida, que foi, é mesmo este o problema que eu quero ajudar a resolver? É mesmo este o problema que na Sonder, ligar a pessoas autênticas, a marcas que querem fazer anúncios mais reais, isto é um problema que tem de ser resolvido. Eu sei resolvê-lo, já o resolvi, posso resolvê-lo nos outros países também. Mas é este o problema que eu quero dedicar a resolver. Porque, enquanto empreendedores, ou mesmo profissionais, podem não ser empreendedores, podem trabalhar numa empresa, no Estado, onde for, qualquer pessoa que trabalha numa primeira dimensão para resolver um problema, tem uma certa skill, que com o seu tempo presta algum tipo de serviço, é remunerado por isso e está feito. Este é o trabalho básico. Existe um segundo nível, que é quando nós somos emocionalmente apaixonados por aquilo que fazemos, que é quando nós adoramos trabalhar, nós adoramos aquilo que fazemos, a recompensa financeira está lá, é importante também, mas existe uma componente emocional. Hoje em dia fala-se muito em salário emocional, existe esta componente emocional. E aquilo que eu percebi foi que existe um terceiro nível ainda, enquanto empreendedores e enquanto profissionais, que é propósito. É quando nós estamos não só a trabalhar para ganhar dinheiro, não só a trabalhar para fazer algo que nos apaixona, mas a trabalhar para resolver um problema em que realmente acreditamos que precisa de ser resolvido, a trabalhar para impactar a vida de outras pessoas, a trabalhar para garantir que os nossos talentos, as nossas paixões, a nossa energia, o nosso tempo, os nossos recursos vai ser alavancado e capitalizado para realmente melhorar a vida de outras pessoas em algo que é importante para nós. E aquilo que eu percebi foi que isto da publicidade era muito giro, aprendi imenso, criei uma empresa fantástica, a empresa continua, a pessoa que começou comigo desde o princípio no meu quarto é CEO da empresa hoje em dia, mas esse não era o meu propósito. E portanto decidi seguir em frente. O que é que eu fiz? Pensei, ok, o mercado está altamente fragmentado, há imensos especialistas, as pessoas não sabem navegar, o que é que eu vou fazer? Vou eu acumular todo este conhecimento, vou ler um livro por semana, vou fazer tudo aquilo que for possível para acumular o conhecimento e vou transmiti-lo às pessoas. Comecei eu próprio, imaginem, um miúdo na altura com 24 anos, 25 anos, a começar a ir falar em empresas, no TEDx, que já me tinham convidado
também noutras ocasiões, começaram a convidar empresas, a falar em empresas, comecei eventualmente a fazer os meus próprios eventos, estava lançado, demorou imenso tempo, custou-me imenso, tive que desenvolver a minha marca pessoal, tive que ultrapassar as minhas próprias crenças limitativas enquanto pessoa, de que, mas quem é que és tu com 24 anos para estares aqui a passar este conhecimento às pessoas? Eventualmente lá, pronto, vamos fazer isto acontecer, desenvolvi a minha marca pessoal, tive que fazer 30 por uma linha para conseguir as minhas primeiras talks, depois geraram referência para outras talks, eventualmente construí uma base de seguidores no Instagram e consegui fazer os meus próprios eventos. E estamos nós em final de 2019, início de 2020, eu já tenho os meus eventos e as talks pensadas. E o que é que acontece? Março de 2020, alguém se lembra? Covid, certo? E por aí abaixo tudo. Então e agora o que eu vou fazer? Tenho uma equipa, eu sei que este é o meu propósito, ainda não sei bem se este é o caminho certo, mas sei que a meta final está ali. Como é que eu vou fazer isto acontecer? Certo? Há um desafio que me está a impedir, todos os meus clientes cancelaram os meus talks, os meus eventos ao vivo foram todos cancelados também. O que é que eu vou fazer agora? E aí é onde nós, enquanto empreendedores, profissionais, sinceramente eu estou a falar de empreendedorismo, mas eu acho que qualquer pessoa que isso pode relacionar na sua jornada. Todos nós, na nossa jornada, temos um conjunto de desafios a ultrapassar, mas há um ou outro que são daqueles que nos deixam os joelhos no chão. E nós aí temos uma de duas opções. Ou nos rendemos, ou pensamos. Tem que existir de alguma forma. E felizmente, no princípio, obviamente, que me queixei e culpei o Estado, e o Governo, e os incentivos, e o Covid, e tudo e mais alguma coisa, mas eventualmente assumi a responsabilidade e pensei, eu tenho que transformar esta adversidade numa oportunidade. Como um amigo meu diz, enquanto uns choram, outros vendem lenços. E, portanto, há sempre forma de transformar uma adversidade numa oportunidade. E aquilo que pensei foi, eu já tinha uma ideia na carteira, uma ideia na gaveta que queria lançar, porque eu percebi que, ok, eu, Fred, vai ser impossível adquirir todo o conhecimento do mundo, sintetizá-lo e transmiti-lo às pessoas. É impossível. Portanto, eu preciso de me reunir de outros especialistas, de outros mentores, cada um na sua área de vida, cada um no seu vertical, cada um com a sua especialização, e preciso de juntar estas pessoas numa plataforma para que o consumidor, para que um seeker, que é o nome que eu dou a estas pessoas, para que uma pessoa que está à procura de investir em si, em vez de ter que ir a todos os lados, tenha numa plataforma, só numa plataforma, conteúdos das diferentes dimensões da vida dados por diferentes mentores. E portanto nós no espaço de um mês, eu ia com a minha namorada para Bali em abril, tudo cancelado também, e no espaço de um mês nós lançamos o Seekers Club. O Seekers Club, não sei se aqui alguém conhece, mas nós lançámos este projeto. No espaço de um mês, tínhamos que gravar os 3 primeiros workshops com a Isabel Silva, a Sofia Castro Fernandes e eu. Fomos os 3 primeiros oradores, mentores deste projeto, dos quais depois falamos de mais de 40 mentores, desenvolvemos mais de 100 programas, tivemos mais de 5.000 alunos connosco. Agora imagina, no princípio, o Covid como é agora, quando as pessoas olham para o Covid agora, e como era no princípio, é completamente diferente. Não sei se lembram, no princípio as pessoas iam à rua de máscara, luvas, lavavam tudo lavavam as compras antes de colocar as compras em casa. Nós tivemos que gravar os workshops dos mentores, tivemos que lhes dar as instruções, limpar as câmaras, pôr em casa deles, eles tiveram que se gravar, não resultava, voltava para trás, tínhamos que fazer tudo outra vez, mas lá encontramos forma e, finalmente, depois de muito trabalho, e de 1 ano e meio, 2 de trabalho, tivemos estes resultados e chegámos a um ponto, há uns meses atrás, onde eu percebi que existe ainda um passo muito superior àquilo que nós estamos a fazer. Existe um passo que nunca foi dado e que pode ser dado e que ao ser dado vai desromper por completo este mercado. É um mercado gigantesco a nível mundial, é um mercado com imensa procura, por facto as pessoas precisam destas soluções. Todos nós, o motivo pelo qual muitos de vocês estão aqui é porque querem aprender, certo? Todos nós estamos nesta jornada de aprendizagem, de melhoria, de progresso. E existe algo que nunca foi feito e que podemos ser nós os primeiros a fazer. E portanto, olha, fiquem aqui a saber, não digam a ninguém, porque eu ainda não comuniquei isto. Se há aqui alguém que me acompanha nas redes há de ter percebido, eu tenho andado muito ausente das minhas redes sociais, porque tenho estado 100% focado em montar este projeto. Não posso revelar ainda o que é, vamos lançá-lo nos próximos meses. A única coisa que vos posso dizer é que estamos neste momento a fechar uma ronda de investimento para ir para os Estados Unidos lançar este projeto que eu acredito mesmo que vai não só desromper este mercado, como vai ajudar a vida de milhões e milhões de pessoas. Então eu queria partilhar aqui para terminar com não só uma história com um conjunto de lições aprendidas, mas também com uma framework que qualquer pessoa aqui pode utilizar na sua própria jornada. Eu falo de jornada porque esta jornada aqui, há um mitólogo que
que é capaz de ser o mitólogo mais famoso e mais reputação na história. O mitólogo é alguém que estuda mitos. Esta pessoa estudou desde a Joseph Campbell, para quem não conhece, estudou desde os gregos aos romanos, ao cristianismo, ao islamismo, ao budismo, aos indígenas, aos aborígenes, aos maias, aos aztecas. Estudou as diferentes religiões, os diferentes cultos, os diferentes mitos da humanidade. E aquilo que ele percebeu foi que existe uma série de narrativas diferentes, mas todos nós, enquanto seres humanos, temos todos o nosso contexto, certo? Todos nascemos de uma forma diferente, temos um conjunto de valores e de paixões e de medos e de desafios e de forças e de fraquezas, é tudo diferente. Mas a nossa jornada segue sempre a mesma estrutura. A primeira coisa, e é o primeiro passo, é o mais importante, é que todos nós, na nossa vida, todos nós, em certos momentos, vamos ser desafiados a sair da nossa zona de conforto e a entrar no desconhecido. E isto é chamado Call to Adventure, é o chamamento à aventura. E a verdade é que a maior parte das pessoas, quando tem esta primeira ideia de eu podia mesmo sair de onde estou e começar a minha empresa, ou eu não devia estar a estudar medicina, eu gostava era de estar a estudar filosofia, ou eu estou no ramo de ensino errado, seja o que for, todos nós temos momentos da nossa vida onde somos confrontados com uma experiência ou um insight que nos leva a imaginar uma vida diferente daquela que nós vivemos. E todos nós, e eu inclusive, todos nós no princípio costumamos recusar. Porquê? Porque mesmo que nós não estejamos bem, no meu caso na faculdade, eu não estava bem na faculdade, não estava deprimido, mas estava seriamente desmotivado. Não ia à maior parte das aulas, acordava às 2 da tarde, não era de toda a pessoa que hoje sou. E a verdade é que a dor que eu sentia naquele momento, durante muito tempo, pesava mais do que a dor que... pesava menos do que a dor que eu podia sentir ao entrar numa nova jornada. Portanto, muitos de nós temos mais medo do desconhecido do que medo da dor do conhecido. E a verdade é que, acho que a vida nos vai continuando a lançar e a lançar novas oportunidades e novos desafios até nós chegarmos a um ponto onde dizemos, ok, bora, vou arriscar. Arriscar envolve entrar numa jornada onde nós não conhecemos, nós não fazemos a mínima ideia do que é que vai acontecer, não sabemos como é que vamos agir, mas vamos dizer que sim, porquê? Porque é importante para nós. Porque um dia, chegamos ao final da nossa vida, olhamos para trás e pensamos, que decisão é que eu gostava de ter tomado? Certo? Que decisão é que eu gostava, naquele momento da minha vida, ter tomado? E se for uma decisão que está alinhada com a nossa essência, é sempre certa. Se for uma decisão que está alinhada mais com o nosso medo ou com as expectativas que os nossos pais ou a sociedade têm para nós, não é a decisão certa. E eventualmente entramos nessa jornada e é uma jornada difícil, vamos ter desafios, vamos ter um conjunto de aliados que nos vão ajudar na nossa jornada. Ninguém, sem os seus aliados, consegue nada. Pensem no Harry Potter, certo? Pensem no Senhor dos Anéis. Qualquer filme de super-heróis que vocês adorem, tem sempre esta jornada. Esta é a jornada que está presente na maioria dos filmes que todos nós conhecemos. E nessa jornada, o herói, que somos nós na nossa própria história, tem sempre um conjunto de aliados que o ajuda a ultrapassar esses desafios. E eventualmente tem o desafio final, como eu falei, acredito que não vai ser o desafio final, mas tem um desafio que é duro, é pesado, custa, e que o herói tem de ultrapassar, conquista o seu objetivo, volta mais forte e pode partilhar com os outros como fez, e eventualmente, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer quando nós trabalhamos muito para atingir um certo objetivo que é importante para nós na nossa vida? Passado algumas semanas, o que é que acontece? Aborrecemos? O que é que vem a seguir? E agora? E portanto nós temos esta constante busca, esta constante procura por melhorar, esta constante procura por nos descobrir, por vivermos de acordo com quem nós realmente somos. E eu queria adicionar aqui uma framework que acho que é importante, que é, ok, há uma jornada, certo? A jornada que todos nós temos, seja a jornada de empreender, que no meu caso tive primeiro a sair da faculdade para começar na Sondra, depois a sair da Sondra para começar eu a ser orador, depois de deixar de ser orador, não por vontade própria, mas porque surgiu o Covid e tive que me adaptar, para montar esta empresa que de qualquer forma também já tinha na gaveta, e agora uma nova jornada para ir para os Estados Unidos, e estas jornadas nunca vão parar, certo? Eu queria deixar aqui não só esta ferramenta da jornada, certo? E eu acredito que qualquer um de vocês, que olhar para a jornada e perceber na vida profissional onde é que estão neste momento, mas queria deixar também aqui um método que eu utilizo, e é um método obviamente muito genérico, esta metodologia depois vai muito mais a fundo, mas de uma forma mais big picture, esta é a metodologia base que nós podemos utilizar para criar uma empresa
para criar um projeto, para mudarmos de profissão, seja para o que for. Quando nós começamos algo novo, quando nós decidimos, o mais difícil da jornada não é o caminho. O mais difícil da jornada é dizer que sim. Esse é o ponto mais difícil. E como a maior parte das pessoas chamam de por inspiração ou por desespero, a maioria de nós está constantemente, para sempre, num limbo, onde não estamos bem, mas não estamos mal o suficiente para mudar. Mas quando isso de facto acontece, quando nós dizemos que sim, bora, para isto não ser só inspiração, e motivação e energia, o que é que nós fazemos? Primeira coisa, visão. Tem que estar altamente bem definida. Onde é que nós queremos chegar? O que é que nós queremos? O que é importante para nós? Não precisa de estar altamente granularizado, porque muitas vezes nós ainda não sabemos, certo? Mas tem que existir alguma estrela polar, tem que existir algo que nos oriente. E depois disso, a jornada é sempre a mesma. Planeamos, fazemos um plano, executamos esse plano. O que é que vai acontecer depois de executarmos esse plano? Falhamos. Quase sempre. Falhamos à primeira, o que é que fazemos? Refletimos, aprendemos, melhoramos o nosso plano. Executamos outra vez. Falhamos, refletimos, aprendemos. Planeamos, executamos o nosso plano. Vezes e vezes e vezes sem conta. Até quando? Até quando? Até resultado. Se for realmente importante para nós, se nós dissermos que sim à nossa jornada, vamos fazer este ciclo, este método, o número de vezes que for necessário, sempre a adaptar a nossa estratégia. Ninguém quer estar sempre a dar a mesma cabeçada na trave, queremos ir adaptando a nossa estratégia até atingirmos o nosso objetivo. Vou terminar apenas com uma mensagem. Esta jornada, que todos nós temos a oportunidade de passar, e que a maioria de nós diz que não, portanto, nós podemos olhar para a maioria das pessoas no final da sua vida, e a maior parte das pessoas disse que não à sua jornada. Esta jornada que todos nós podemos passar, nesta jornada, não é suposto as coisas serem fáceis, não é suposto as coisas correrem sempre como nós esperamos, porque senão ia ser uma seca. Quem é que quer andar numa montanha russa que vai sempre em frente? O que torna esta jornada interessante, por muito que no momento difícil nós não queiramos isso, quando olhamos para trás e pensamos, foram os momentos difíceis que tornaram esta jornada numa aventura. Foram os momentos difíceis que fizeram com que isto valesse a pena. E por isso, aventurem-se. Muito obrigado.